Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão para esse dia 24, que é essa quinta-feira. Então, vamos pedir a Deus a luz, a graça, enfim, do Espírito Santo, para a gente compreender essa palavra de hoje, que é Mateus 13, que é uma palavra que remete para as parábolas de Jesus e por que ele fala em parábolas. Muito bem, vamos então agora iniciar a nossa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. De modo que se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir, e viram, e desejar e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, é evidente que hoje essa passagem do evangelista Mateus está nos chamando a uma conversão tanto do olhar quanto do coração. Pois Jesus foi questionado: por que tu falas em parábolas? E as parábolas não são meras ilustrações. Não é isso, não é uma simples ilustração, simplista. Não era isso. Mas é um mistério que vai separar os corações. No fundo, a parábola é um filtro espiritual que Deus coloca justamente para que os corações se revelem. Porque aos discípulos é dado conhecer os segredos, mas a multidão pode receber a história, ouvir a história e perceber e achar que aquilo é um enigma, que eles não conseguem decifrar aquilo. Versículo 12, entre aspas: a pessoa que tem será dado ainda mais. Quer dizer, quem acolhe recebe luz ainda maior. Mas quem se fecha à revelação vai acabar perdendo até aquilo que julga entender. Então veja como que é um paradoxo da revelação. Revela-se para um e esconde-se de outros. Mas por causa do endurecimento do coração, Jesus deixa muito claro que o endurecimento é o grande obstáculo, né, na nossa vida, pois ele faz essa advertência no versículo 14, entre aspas: o coração deste povo se tornou insensível. Então fecharam os olhos para não verem nem compreenderem com o coração, entre aspas, isso daqui. Ou seja, não é Deus que esconde o reino, mas é o ser humano que toma a decisão de não querer ver. Infelizmente é assim, querem andar como cegos, tropeçando nas coisas da vida, né, nas coisas espirituais. Tropeçam nas coisas espirituais o tempo todo e não se dão conta. Então, no versículo 15, esse fechar os olhos como uma espécie de má vontade, né, da decisão humana. Teme que talvez vendo e ouvindo serão transformados, mas não querem a transformação e a mudança. Não? Então, portanto, não para se converterem, para que Deus pudesse curá-los, mas é porque eles querem ficar fechados mesmo. Então preferem ficar doentes. É como que a pessoa que é doente recusa tomar o remédio. É a mesma coisa, né? Uma espécie de comparação. Mas Jesus diz: bem-aventurados os olhos que veem. Entre aspas: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Isso significa a disposição interior. Tem que ter essa disposição. Quer dizer, as parábolas são espelhos para nós. É isso que nós temos que entender, perceber no ensinamento. É uma espécie de espelho para a gente se olhar. O que você vê nelas revela o seu coração, porque a parábola vai funcionar como espelho, como filtro, como queira. Quem busca controle, poder e status, quando olhar para a parábola, vai ver meramente confusão nessa parábola, não vai entender nada. Mas quem busca Deus por causa de Deus, vai ver sempre um desafio do amor ali dentro. Vai perceber que é um desafio Deus colocando para a pessoa dar mais um passo ou mais um outro passo, subir um degrau ou outro degrau, enfim, na sua vida espiritual. Mas quem não está buscando com intenção sincera não vai entender nada disso daí. Enfim, nós devemos perguntar então aonde meu coração se tornou insensível. Será que eu tenho partes do meu coração que é insensível? Enfim, como eu posso cultivar olhos que veem e ouvidos que ouvem?
Será que eu consigo cultivar isso na minha vida? Será que eu consigo contemplar o eterno nas entrelinhas do cotidiano da minha vida, enfim, do meu dia a dia? Será que eu consigo, né, ter esse olhar contemplativo nas coisas? Vamos pensar um pouco nisso, né, e pedir a Deus a bênção agora, final, né, para a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.